Olá, estamos começando uma entrevista aqui no canal Marco Antônio Villa, discutindo questões que me parece que são fundamentais e que o canal dedique especial atenção, que é a questão da gestão pública e da gestão municipal. Não custa repetir, já repeti 300 vezes aqui, mas aquilo atribuído, digo atribuído que eu conheci nos anos 70, olha que faz bastante tempo, ali na Madre Teodora, o governador Franco Montoro, à época senador, e que sempre dizia, ninguém mora na União, no Estado, mas mora no município. Então eu convidei hoje para conversar conosco, tanto de questões políticas gerais, como questões da esfera da administração municipal, o prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo. Sempre digo também, disse várias vezes aqui no canal, e é onde eu estou, que eu tenho uma ligação especial com a cidade de São Bernardo do Campo, onde nasceram meus pais, toda a minha família, e onde eu desde pequenininho estava lá, em São Bernardo, vendo aquela névoa a partir das 4:30 da tarde que subia, meus irmãos bem mais velhos que eu empinando pipa, atrás do então Grupo Escolar Iracema Munhoz. Olha que isso faz tempo, prefeito. Então, primeiro eu queria agradecer muito ao prefeito Orlando Morando, já colocar uma pergunta política complicada, mas é fundamental que o prefeito é uma liderança importante do partido, do PSDB, que passa uma situação complicada nacionalmente, desde a sua fundação em 1988. Eu pergunto ao prefeito Orlando Morando, novamente agradecendo, qual é o papel hoje, na situação que vive o Brasil, do PSDB? Primeiro, quero agradecer o convite de estar no seu canal, professor Marco Antônio Villa. Olha, te trazer uma boa notícia. Aquela névoa que você conheceu é exatamente a que tem nesse momento. Nós estamos gravando essa entrevista agora às 6h15. No modelo da aviação, a gente fala que aqui está cavoque agora. Você só voa por instrumento, tá certo? Mas é um clima maravilhoso, né? Tanto que a brincadeira é que nós moramos em São Berlondres, porque todo fim de tarde tem essa névoa. Olha, segunda outra boa informação, você morou aqui nos anos 70 e eu nasci em 74. Mas eu estudei no Iracema Munhoz durante um ano. E aonde antigamente os seus irmãos soltavam papagaio, hoje é um corredor de ônibus e do trólebus. É um dos lugares mais movimentados da cidade. Passam ali 400 mil pessoas. São Bernardo hoje está com mais de 800 mil habitantes. É o 7º PIB do estado de São Paulo. É o 3º município que mais exporta no país. Hoje o nosso PIB é de 3 bilhões de reais. A nossa exportação, é na ordem de 3 bilhões de reais de dólar por ano. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais anual. Então é uma cidade bastante pujante, enfim. Respondendo a sua pergunta, olha, o PSDB, ninguém pode negar, partido que já governou a República durante 2 gestões, governou o Estado, que é o maior da federação, durante 30 anos, perdeu um tanto do seu protagonismo, né? A verdade tem que ser dita. Primeiro, Villa, eu tenho a clareza de fazer autocrítica. O eleitor do PSDB foi mais à direita. E o PSDB não se movimentou, o PSDB não se atualizou, o PSDB não fez um congresso para discutir teses, atualizar o seu modelo de gestão. Então você chegava para um velho tucano e dizia, você é contra ou a favor da legalização das armas? Eu, Orlando Morando, sou contra. Eu acho que não é correto armar a população. Mas o PSDB ficava sem definição. O PSDB é contra ou a favor do aborto? Eu, Orlando Morando, sou contra. O partido não tem posição. O PSDB é contra ou a favor da liberação ou a legalização da maconha? Eu, Orlando Morando, sou contra. Mas o partido, de novo, não tem posição. E isso foi cansando o nosso eleitor. O eleitor do PSDB se identificou mais com o bolsonarismo, foi mais à direita, não vou nem dizer ao bolsonarismo, mas ele inclinou à direita por falta de posição. Então o partido perdeu o protagonismo e, infelizmente, diminuiu as suas bancadas. Nós chegamos a ter 99 deputados federais na reeleição do Fernando Henrique. Temos uma bancada de 14 deputados federais, pífia. Ainda mantivemos um bom desempenho em São Paulo, porque tivemos candidato a governador, o Rodrigo era o candidato à reeleição, elegemos 9 deputados estaduais, bancada que não tem nenhum outro estado.
Mesmo estados que elegeram governador, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, não elegeram bancadas. Então, o que aconteceu, especialmente no voto legislativo? Um partido que ficou sem narrativa, um partido que ficou sem discurso. Então, isso é muito ruim. O partido não teve coragem de fazer a autocrítica e colheu os péssimos resultados. E agora passa por uma grande crise. No início do ano, um pequeno grupelho resolveu aplicar um golpe, destituindo, infelizmente, o partido diminuiu muito seus representantes nos legislativos. O governador Eduardo Leite, acompanhado de outros golpistas traidores sem voto, resolveram dar esse golpe. Eu estou brigando na justiça, já tive uma decisão favorável, mas o que piora a imagem do partido? A população não quer ver político brigando. A população quer ver os políticos oferecendo resultados. Aliás, o que me estranhou muito, o governador Eduardo Leite está com tempo para ficar dando golpe em partido e o estado dele passando por uma das piores crises hídricas sobre o aspecto de volume de chuvas. Então, eu acho que é um desserviço o que eles pregaram. A gente vai continuar resistindo. Eu venho da resistência, eu não venho de família com histórico político. O meu berço político não foi dado no iogurte nem na mamadeira. Foi com luta, foi com persistência, foi com briga, foi com militância. E é isso que eu acredito dentro de um partido. E eu espero devolver e ter o PSDB sendo administrado, sendo mantido pelas suas bases e não por uma cúpula sem voto e fraudulenta. Aproveitando essa questão, prefeito, como é que fica o partido para as eleições? Somos quase 6 mil municípios, em torno disso, no Brasil, para as eleições municipais, e aqui em São Paulo são 645 municípios. A região metropolitana, por exemplo, São Bernardo do Campo, foi bem lembrado pelo prefeito logo no início da nossa conversa, é o quarto eleitorado, se não me engano, do estado de São Paulo, o maior eleitorado do PSDB na região metropolitana, que são os 39 municípios. Então, dividido em duas partes. Uma, como é que o prefeito vê a questão do PSDB agora na eleição que é agora mesmo, né? Menos de um ano é quase nada em político. Segundo, como é que fica a questão do PSDB, que tem uma história em São Bernardo do Campo, uma história histórica, para ser redundante, sempre numa divergência, o que é absolutamente democrático, com o Partido dos Trabalhadores? Olha, a gente pretende buscar ter o encaminhamento do nosso sucessor, aquele que vier disputar a eleição para ter o meu apoio, pelo próprio PSDB. Agora, Vila, a gente precisa ter coerência e cuidado, né? O pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco. Nós tivemos o apoio à época do governador para ganhar as eleições, então você não pode subestimar a força do governador. Então, a nossa sucessão vai ser discutida a quatro mãos, naturalmente, já tendo a certeza da importância que terá o governador Tarcísio de Freitas nas eleições de São Bernardo, mas na maioria das eleições de todo o estado de São Paulo. O governador Tarcísio tem boa avaliação, é um governador, por ser primeiro mandato, está tendo um desempenho político muito importante e ele tem hoje uma avaliação na opinião pública muito superior à aprovação do presidente Lula. Então, ninguém pode subestimar a força que terá o governador Tarcísio de Freitas. E é óbvio, buscando esse entendimento, aonde é possível ter o candidato do PSDB, aonde não. Agora, é inegável que o PSDB elegerá menos prefeitos nos estados, isso é uma consequência. É muito provável que aonde o partido tem o governo do estado, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, eu não tenho dúvida que no Mato Grosso do Sul, o governador Riedel, junto com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com os deputados, vão eleger o maior número de prefeituras do estado do Mato Grosso do Sul. É muito provável que em outros estados, como eventualmente até o Rio Grande do Sul, isso possa se repetir. O que não vai acontecer em São Paulo, pelas circunstâncias políticas vindas do resultado das eleições do ano passado. Prefeito, é curioso São Bernardo. Digo isso porque parte eu estudei, parte eu vi da história de São Bernardo.
O Vale do Paraíba, paulista, tem a parte fluminense, mas a parte paulista, foi durante um período, o período do café. E depois virou o que o Monteiro Lobato chamou em certo momento, e ele é do Vale do Paraíba. Monteiro Lobato tentou ser fazendeiro, não deu muito certo, cidades mortas, e depois virou, tempos depois, um grande centro de tecnologia industrial, tal. Isso foi o Vale do Paraíba. Mas teve um período longo de tempo. São Bernardo, o que causa, que chama a atenção do pesquisador é a rapidez das transformações. São Bernardo era uma cidade, que tinha produção de imóveis, tinha a chegada dos imigrantes, tinha o abastecimento de São Paulo, entre aspas, os batateiros. Aí depois houve a revolução da indústria automobilística, na metade mais ou menos dos anos 1950, aí na presidência Juscelino Kubitschek. Depois houve umas alterações, não é só de São Bernardo ou só de São Paulo, mas do Brasil, e uma redistribuição desse parque das montadoras. E São Bernardo continuou tendo isso que é interessante, não houve um interregno de paralisia, houve transformação constante e continua sendo um município hiper importante, o quarto município em termos de eleitores, e essa enorme participação, como o prefeito lembrou, do PIB do estado de São Paulo em termos de exportações. Hoje, economicamente, como que poderia ser definido São Bernardo? Olha, você como grande historiador reproduz com fidelidade a nossa trajetória. Queria só acrescentar, antes das batatas, São Bernardo era produtora de carvão. O pai da minha mãe, o meu avô, era lenhador, ele não era carvoeiro. Ele extraía lenha exatamente para poder fornecer os fornos que fabricavam carvão, que eram retirados daqui pela represa Billings, que já existia, pelas barcaças, que eram levados depois na chegada à Estrada dos Alvarengas. Então, é uma cidade que está em plena renovação e mudança. Então, veio de uma cidade da lenha e do carvão para uma cidade agrícola, que era a cidade é verdade, a produção de batatas aqui. Eu cheguei a conhecer, Vila, grandes partes aqui, grandes territórios que eram batatinhas. Hoje são galpões industriais. Depois veio a indústria moveleira. Nós chegamos a ter mais de 200 fábricas de móveis em São Bernardo do Campo. Com a matéria-prima mais ao sul do país, a indústria moveleira se deslocou para perto da matéria-prima. E aí veio, nos anos 70, 80, a indústria automobilística, foi aonde a cidade deu um grande salto, saiu de uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes para uma cidade com mais de 600 mil habitantes, hoje com mais de 800. A primeira foi a Ford, que para cá veio, estava na região do Ipiranga, veio para São Bernardo, seguido da Volkswagen, Mercedes, Scania, Toyota. Nós tivemos algumas montadoras que deixaram o país. O maior exemplo foi a Ford. Ela não saiu de São Bernardo, ela saiu do Brasil. Deixou Camaçari, deixou São Bernardo, deixou diversos lugares, o que não é bom, naturalmente. Ao mesmo tempo, surgiu um novo modal de emprego na cidade, que são a logística. Com a chegada do Rodoanel, São Bernardo se tornou um grande polo logístico. Tamanha verdade, nós estamos ao longo de todo o ano de 2022 e 2023 liderando a geração de empregos em todo o Grande ABC. Agora, no mês de setembro, São Bernardo gerou quase metade dos empregos do Grande ABC. Nós tivemos 1.450 empregos gerados, a segunda cidade foi Santo André, pouco mais de 700. Então, isso é fruto do serviço. São Bernardo teve uma mudança de alguns segmentos industriais para o serviço. O polo logístico muito forte e o comércio. Nós temos em construção, nesse momento, o primeiro outlet da região metropolitana, o Outlet Premium. 1.500 empregos diretos, 3.200 diretos e indiretos. Então, você tem uma atividade que se modifica muito forte. O polo logístico vindo pelas boas rodovias, a proximidade com o aeroporto de Congonhas e o de Guarulhos, e principalmente o Porto de Santos. São Bernardo começa a ter uma característica quase que de uma cidade retroportuária. Aquilo que não cabe mais na Baixada fica retido aqui. Isso gera emprego, isso gera receita, prova que nós estamos com um aumento na arrecadação do ISS. Em contrapartida, uma queda na arrecadação do ICMS, que é fruto da produção industrial. Então, é uma cidade pujante, uma cidade com um parque de universidades muito importante.
Aqui você bem conhece, nós temos FEI, Universidade Federal, Metodista, tantas outras universidades privadas, nós temos ZET, FATEC, enfim, é uma cidade que realmente tem uma característica de poder se alterar visando o crescimento e a geração de emprego com muita facilidade. Mas se você me perguntar o que hoje tem a forte expansão na cidade, é a logística. Nós temos, neste momento, mais de 1 milhão de metros quadrados de galpão sendo construídos em São Bernardo do Campo. Uma última questão, prefeito, que eu sei que o prefeito tem outras atividades, mas tem questões que eu me lembro desde quando pequeno, da inter-relação, hoje cada vez maior, entre as cidades do ABC. E hoje não são só 3 cidades, como nós falávamos antigamente, né, que daí veio a sigla, ABC. Como resolver certas questões que transcendem a ação do prefeito? Por exemplo, enchentes. Tem questão que não depende do prefeito de São Bernardo, ou de Diadema, ou de Santo André, ou de São Caetano, que é muito menor em termos de extensão territorial, e assim por diante. Como trabalhar conjuntamente, essa seria a minha última questão, de questões que afetam, são bairros, porque é bom lembrar quem nos acompanha, não é do estado de São Paulo, ou é do interior de São Paulo, mas gente do Brasil e muita gente do exterior, porque é como se fosse uma cidade contínua, na verdade, essa nossa região metropolitana. A Via Anchieta virou uma avenida, né? Então, não é mais aquela estrada de 1940, dos anos 40, quando ela começou sua construção. Como é que é essa inter-relação, prefeito? Olha, primeiro a prefeitura tem que fazer a lição de casa dela. Tem problemas que são pertinentes ao município. Eu, quando recebi a cidade, professor Vila, eu tinha um piscinão inacabado no entorno do Paço Municipal. Nós investimos 353 milhões. Então, esse piscinão foi a prefeitura que fez. Acabamos com a enchente da Faria Lima, da Jurubatuba, que sacrificava todo o setor moveleiro das lojas daquela região. Então, isso foi uma obrigação nossa. Do mesmo jeito que nós fizemos uma estrutura hospitalar, eu entreguei o hospital de urgência, o hospital da mulher, devolvi o hospital Anchieta, que o incompetente do ex-prefeito Luiz Marinho teve a incapacidade ou a capacidade de fechar, devolvi o pronto-socorro do Tabuão, ele fez o hospital de clínicas, mas funcionava só a metade. Na gestão do PT do Luiz Marinho, eles acham que cama não precisa ter enfermeiro, médico para cuidar, só põe a cama e o hospital. Então colocamos o hospital para funcionar na íntegra. Colocamos a infraestrutura da mobilidade urbana para a cidade. Eu entreguei 4 viadutos, 8 corredores de ônibus no primeiro mandato. Assim fechamos a entrevista com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, buscando dar uma visão tanto do campo político, né, no caso aí do PSDB, como das questões afeitas da gestão municipal de uma cidade que é a 4ª no estado de São Paulo em população e que tem uma importante participação no PIB nacional. Até a próxima.